Olá, no SC Acontece de hoje vamos mostrar uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal que desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas internacional. Golpes na internet, eles continuam fazendo vítimas em Santa Catarina. Chuva e granizo voltam a atingir cidades catarinenses e a causar prejuízos para os moradores. Tem ainda cortes financeiros do governo do estado, as condições do tempo e muito mais informações a partir de agora ao vivo no SC Acontece para todo o estado. Olá, muito boa tarde para você. Olha só, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram hoje e ainda estão em ação mais uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa. 200 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal cumprem 17 mandados de prisão preventiva e 37 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia e também em Assunção, no Paraguai. Também estão sendo executados sequestros de 87 bens imóveis, 137 veículos, uma aeronave, bloqueios de contas bancárias vinculadas a 147 CPFs e CNPJs, bloqueios de movimentação imobiliária e muito mais. Ao todo, são 534 ordens judiciais. Com todas essas medidas executadas, a descapitalização da organização criminosa poderá chegar a 3 bilhões e 850 milhões de reais. Em 2 anos de investigação, foi comprovado que a organização criminosa movimentou 17 toneladas de drogas que tinham como destino a Europa, sendo que 12 toneladas foram apreendidas. Uma big operação realmente. E a gente muda de assunto para falar que, olha, a chuva e o granizo atingiram várias cidades de Santa Catarina no final da tarde e também noite de ontem, confirmando a previsão da Defesa Civil e da Epagre-Cirã, tudo registrado por moradores. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, algumas ruas ficaram alagadas depois de cerca de 3 horas de chuva intensa. A ventania também assustou moradores e comerciantes. Árvores foram arrancadas e vários bairros da cidade ficaram comprometidos. Em Barra Velha, no litoral norte, mais chuva e alagamentos registrados pelos moradores. Na Grande Florianópolis, a cidade de Rancho Queimado foi atingida pela chuva, que veio acompanhada de granizo. Foi tanta pedra de gelo que caiu que chegou a formar uma camada branca pelo chão. No trânsito, carros e caminhões pararam para não se arriscar. Meu Deus do céu, cara, o que foi isso, cara? Do litoral para o meio-oeste, em Erval Velho, mais chuva e granizo. As pedras de gelo dificultaram a visibilidade dos motoristas. O barulho na lataria dos carros assusta. E olha, a quinta começou ensolarada em boa parte do estado, mas as nuvens já começam a aparecer e à tarde podemos ter novamente mudanças, já que a frente fria continua atuando sobre o estado. Aí tem risco novamente de chuva intensa, ventos fortes e granizo, como aconteceu ontem à tarde, inclusive. Bom, para hoje as temperaturas ficam um pouco mais elevadas no litoral e também na região norte, e aí pode passar dos 30 graus. Já nas demais regiões, como o sul, a Serra também e o Oeste, a gente pode ter aí temperaturas entre 26 e 29 graus. E a sexta-feira, como é que fica, hein? Começa com um pouco de sol e com nuvens também, mas aí volta a acontecer essa frente fria e a gente chama a atenção novamente, porque amanhã pode ter chuva, pancadas de chuvas isoladas e temporais em todas as regiões. Então é bem importante a gente ficar atento. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, norte, vale e litoral, como ficam as máximas. No norte, 35 graus, gente. No vale, 30 graus e no litoral, 32 graus. Vamos falar agora sobre uma decisão do governo do estado, porque Santa Catarina anunciou então uma contenção de gastos que pode impactar em não realizar mais concursos públicos neste ano. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Júlia Matos, que fala conosco ao vivo. Júlia, como é que foi essa decisão? Boa tarde.
Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Esses cortes aconteceram, Grazi, depois que o governo de Santa Catarina fez uma análise na saúde financeira do governo e entendeu que deveria haver cortes de gastos. Isso porque em 2021 a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um pacotão de medidas que inchou a folha de pagamento do governo. A estimativa é que esse crescimento na folha de pagamento tenha sido de 3 bilhões de reais. A estratégia do atual governo, da atual gestão, é não contratar mais nenhum funcionário público, ou seja, não devem mais haver novos concursos, nem admissão de pessoas que passaram nesses concursos, fizeram as provas e estão esperando para serem chamadas. A única exceção vai ser a admissão de policiais penais. O governo entendeu que Santa Catarina precisava de reforço no sistema prisional, então 465 novos policiais penais ainda devem ser chamados em 2023. Essas são as informações, eu volto com você no estúdio. Aplicados pelo celular aumentou nos últimos anos. Com o avanço da tecnologia, o aparelho guarda nossos dados e acessos bancários, por exemplo. Mas em Palhoça, na Grande Florianópolis, além de perder dinheiro, uma família está sendo ameaçada de morte. O primeiro contato com o golpista veio supostamente de um conhecido da família que pedia ajuda para um colega que estava com a esposa no hospital. Esse colega pediu para que a família trocasse um cheque para ele, já que precisava do dinheiro. Ele chegou através do meu cunhado, um ex-cunhado, que ele ligou para mim perguntando se eu podia trocar um cheque para ele e tal, que ele estava passando por uma situação bem complicada, que a mulher dele estava muito doente e ele precisava trocar alguns cheques. Aí eu comentei com meu cunhado que eu podia estar dando uma olhada, daí ele mandou os cheques, e eu olhei ali o cheque, e tinha um de 2.400, eu falei, não, que aquele ali eu trocava, só que os demais eu não trocava. E aí a gente pegou e trocou esse cheque para ele. O suposto golpista foi pessoalmente entregar o cheque. Eu não estava em casa e eu comentei para ele que a minha esposa estaria em casa, que ele poderia vir, aí ele trazia o cheque e no mesmo momento ele ia receber o dinheiro. Aí ele foi feita uma transferência via Pix para ele. Passados mais de 30 dias, o cheque foi depositado, mas voltou. O banco informou que as assinaturas eram incompatíveis. A família, que tentou ajudar, cobrou o dinheiro. Foi aí que o problema começou. Eu peguei e liguei para ele e falei para ele que ele precisava trazer o dinheiro e tudo mais. Ele falou que ele era um sujeito homem, que ele era bandido, que se bobeasse ele vinha aqui, matava eu, matava minha família, meus filhos e disse que ia vir aqui, que já sabia que ia mandar o pessoal dele e que ele tinha um pessoal que ia mandar me matar porque eu mexi com ele, mexi com um sujeito homem, que ele não ia se sujar por causa de R$2.400. As ameaças de morte assustaram a família, que procurou ajuda. O boletim de ocorrência foi registrado de forma online e no dia seguinte a família procurou a delegacia de polícia, que investiga o caso, mas ainda não pode se manifestar. Esse tipo de golpe em que o criminoso tem contato direto com as vítimas é menos comum, mas se passar por alguém conhecido, acontece com mais frequência. E mesmo com todo o alerta, ainda tem muita gente que cai. Hoje nós podemos classificar os golpes da seguinte forma: os golpes de engenharia social, que são aqueles que alguém desconhecido faz um contato com a vítima e de uma forma persuasiva faz com que ele deposite dinheiro ou até a partir de um primeiro momento, que é um diálogo, uma conversa, ele extorque a pessoa para fazer uns depósitos. Há outros meios em que são invasões, que pessoas mal intencionadas eles buscam em grupos da Dark Web informações sobre dados vazados, senhas vazadas, e a partir daí eles, por meio dos seus dados, eles entram nas contas, alteram as senhas e aí começam a aplicar golpe em diversas pessoas. Links enviados por e-mail, rede social ou WhatsApp também não são confiáveis. O importante é verificar a procedência das mensagens e não compartilhar dados pessoais. Então a orientação da Polícia Civil é no seguinte sentido: pessoas estranhas que vêm conversar com vocês, com um papo, com uma conversa que leva a crer que aquela pessoa tem credibilidade, desconfie. Olha, hoje, 30 de março, é um dia de memórias às vítimas da Covid em Joinville, no norte catarinense. A data foi escolhida em homenagem ao empresário Mário Borba, que foi a primeira vítima fatal em Joinville do novo coronavírus no dia 30 de março de 2020. De lá para cá, a cidade soma desde o início da pandemia 2.324 mortes e 199.724 casos confirmados.
O projeto foi idealizado pelo Comitê Popular Solidário de Joinville, que foi fundado logo após a emergência da crise sanitária e das consequências mais duras da pandemia, especialmente para o auxílio à população mais vulnerável. O comitê ele é todo formado por voluntários e uma das grandes ações que são realizadas por esses voluntários são mutirões de arrecadações de alimentos. Quando surge a pandemia, o comitê se propõe a dar conta emergencial da circunstância da segurança alimentar, atuando com as famílias que mais necessitavam naquele momento, seja pelas questões de falta de emprego, não poder trabalhar, não poder sair, sejam as pessoas que já estavam doentes e não puderam trabalhar em função da contaminação da Covid-19. Ainda segundo Márcio, mesmo com índices baixos da propagação do novo coronavírus, ainda há vários impactos socioeconômicos a serem cuidados, principalmente com a população atingida com a perda de emprego e renda durante o período de maior crise da pandemia. Para mobilizar a sociedade, no Dia da Memória às Vítimas da Covid, está sendo preparada uma ação no centro de Joinville. Então, dia 30, nós vamos realizar essa atividade na Praça Nereu Ramos, né, concentração às 18 horas. A ideia é acender 700 velas em memória às vítimas da Covid-19. É bom dizer que a vacina, só não temos mais vítimas por conta da vacina, que iniciou em 2021, poderia ter sido iniciado antes, mas a vacinação é aquilo que nos deu a condição, né, de controlar as mortes, apesar de que a pandemia ainda está ativa na sociedade, a gente precisa lembrar disso. É verdade, muito bem lembrado. Bom, o SC Acontece de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, ao 12h45, a gente está de volta. Mas eu faço o convite para que você visite o nosso portal tvbv.com.br. Lá você fica muito bem informado. E também pode assistir as reportagens exibidas no nosso jornal de hoje. Então eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Até lá.